Boa tarde a todos, meu nome é Adriano, sou professor, advogado e estudante de psicanálise. Pessoal, antes de tudo, para quem não é inscrito no meu canal, peço a gentileza de se inscreverem e poder compartilhar para o máximo de pessoas possíveis para ajudar na expansão desse canal. Como de praxe, a finalidade deste canal é promover o desenvolvimento pessoal do ser humano, a expansão da consciência. Bom, no vídeo de hoje, quero trazer para vocês uma explanação aí de algumas dúvidas. Eu procuro trazer quando se fala em direito, né, as leis, né, positivadas do nosso Estado Democrático de Direito, procuro trazer de uma maneira simples às pessoas leigas, ou seja, aquelas pessoas que, no caso, não são da área jurídica, tá? Essa aula não é para advogados, propriamente ditos, para operadores de direito, mas sim para tirar algumas dúvidas que corriqueiramente me sucedem no escritório, no dia a dia, e eu procuro sanar, municiar as pessoas dessa informação. Então, no vídeo de hoje, quero falar para vocês sobre os crimes que são julgados pelo júri, composto por pessoas da sociedade, pessoas normais, que podem ser, não precisam necessariamente serem operadores do direito, e aqueles crimes, no caso, que não são julgados pelo júri, sim pelo juiz togado, magistrado, né, embutido aí de poder ter competência para julgar os casos. Muitas pessoas veem os filmes americanos e acham que todos os crimes são levados ao júri popular, o que é uma falácia, é uma mentira. Vejam vocês que na lei brasileira, estamos falando de Brasil aqui agora, tá, pessoal? Na lei brasileira, apenas 4 crimes, certo? E vejam bem, crimes, área penal, não civil, não trabalhista, tá? Então, apenas 4 crimes são levados ao júri popular. São eles o homicídio, que é o assassinato, o infanticídio, que é quando a mãe no seu estado puerperal, logo após o parto, ela tira a vida da criança, o aborto e a instigação ou prestar auxílio ao suicídio, tá? Não é a tentativa, aquele que tenta se suicidar, é aquele que presta auxílio ou induz alguém ao suicídio. Esses 4 crimes, na sua forma dolosa, ou seja, quando há intenção, há expressa vontade de cometer o delito, esses 4 crimes eles são levados ao júri popular. Não é um juiz que vai julgar, e sim comporão o júri futuramente apenas 7 jurados. Esses 7 jurados terão a função de julgar, de dar a decisão, de dar o veredito final daquele indivíduo, no caso, aquele réu que está sendo processado por esses 4 crimes. Ah, doutor Adriano, e nos outros casos, os outros crimes? Não é o júri? Não. Apenas o juiz terá a incumbência de julgar os outros crimes. Então, somente esses 4 crimes. Repetindo, homicídio, infanticídio, aborto e instigar ou prestar auxílio ao suicídio. Tá certo, pessoal? Outra dúvida aqui também que muitas vezes a gente se depara na nossa ferramenta, no nosso dia a dia forense. A questão do honorário sucumbencial, os honorários de sucumbência. Muitas vezes a gente se depara com muitos clientes que questionam o porquê disso. Vejam vocês, existe o honorário advocatício contratual, que é aquele que o advogado combina, pactua com o seu cliente, tá? Por exemplo, eu vou entrar com uma ação de indenização por danos morais e eu pactuo com o senhor José que se eu vencer aquela demanda, aquela lide forense, 30% será pago do que ele receber a título de honorário contratual. Então, imaginemos uma situação hipotética onde o senhor José vem auferir, no final da demanda, R$10.000 de danos morais. O honorário contratual que tinha sido pactuado entre eu e ele era de 30%, razão pela qual eu teria que descontar R$3.000 dos 10.000. No entanto, a gente falou aqui agora de honorário contratual. Em que pese essa circunstância, há também o honorário sucumbencial que, na maioria dos casos, o juiz ele vai condenar o réu a pagar tanto os danos morais, nesse caso que eu estou ilustrando, como o honorário sucumbencial. Esse honorário sucumbencial, pessoal, ele não é do cliente. Esse honorário sucumbencial, ele, vamos dizer assim, de uma maneira simbólica, singela, ele é o bônus, ele é uma premiação para o advogado vencedor do litígio. Ele é um bônus, uma premiação para o advogado que venceu o processo, que venceu a causa. Então, nesse caso, ele não é um honorário do cliente. Ele é um honorário à parte.
Então, imaginemos novamente a situação hipotética. Ingressei com uma ação de indenização por danos morais para o senhor José e no final o juiz condenou a 10 mil, o réu, a pagar a 10 mil de danos morais, mais 10% de sucumbência, ou mais R$1.000 de sucumbência. Veja que esses 10% de sucumbência ou R$1.000 de sucumbência, ele é destinado ao advogado vencedor da demanda. O réu que perdeu a ação, ele é obrigado a pagar para o advogado vencedor este honorário sucumbencial, diferente, como eu acabei de falar, do honorário contratual. Então, pessoal, é essa dúvida também que eu quero sanar, porque muitas vezes os clientes acabam nos questionando, mas o que é esse honorário aqui? O honorário contratual é o que o advogado pactua, combina, certo? Acorda com o seu cliente. E o honorário sucumbencial é um bônus, é uma premiação para o advogado que venceu a demanda, no qual o réu está obrigado a pagar. Certo, pessoal? Fiquem com Deus. Espero ter tirado mais algumas dúvidas, né, nessa aula de hoje, nessa explanação de hoje, que o nosso intuito sempre é fomentar aí a expansão da consciência, a formação do desenvolvimento pessoal do cidadão, certo? Fiquem com Deus, forte abraço, tudo de bom.